simples, mas que rejeitava as práticas dos publicanos, rejeitava as práticas soberbas e corruptas em que os publicanos faziam. Os romanos davam valor para que eles cobrassem, mas eles com ganância cobravam 30%, 40% acima daquilo que era imposto. Os fariseus vão massacrar todos os publicanos, rejeitando eles, dizendo que eles eram a escória humana. Dizendo que eles eram a escória humana. Mas eu quero entender esse texto que acabamos de ler, quando Jesus olha para ele e diz assim: segue-me. E a Bíblia diz: e ele se levantou e o seguiu. E é com base nesse texto e nessa introdução que acabo de ler que eu trago a mensagem: quando Deus escolhe um improvável. Eu imagino Deus, irmãos, olhando para Mateus naquela hora. O que é que eu estou fazendo aqui? Que rumo eu tomei para a minha vida? Que profissão que eu tomei? Que caminho que eu estou trilhando? Eu sou massacrado quando eu ando na rua. Ninguém me cumprimenta, ninguém fala comigo. Mas Jesus viu o coração de Mateus no meio daquela coletoria, cheio de pessoas iguais, mas ele não era igual, ele era diferente. Talvez quando Jesus chamou ele, disse assim: Mateus, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Talvez ele dissesse para Jesus: Senhor, eu não sei falar. Não se preocupa, Mateus. Quando ele disse assim: Senhor, eu não sei pregar, Mateus, não se preocupa, porque o que eu tenho para você não é pregar. O que eu tenho para você não é isso que você está dizendo, mas o que você vai escrever lá na frente, Mateus, vai impactar uma geração inteira. Eu pergunto para você, irmãos, qual é o teu chamado? O que Deus tem escolhido para você? Os anormais andam na contramão do mundo. Deus escolheu Mateus, sabe por quê? Porque Deus estava enxergando o futuro dele na frente. Ele seria alguém que contaria as histórias de Jesus. Aleluia. Gerações seriam impactadas pelo evangelho da graça. Flávio Josefo diz que os romanos daquela época massacravam Mateus por causa que ele era um cobrador de impostos. Porque os sacerdotes daquela época olhavam para esse povo e diziam: eles são ladrões. Eles são corruptos. Fato é que na história de Zaqueu, quando Zaqueu vai chegar naquela cidade, ele diz assim: se eu pelo menos visse ele. Aí ele vai subir naquela figueira. Só que Jesus, antes de falar com Zaqueu, ele já tinha enxergado Zaqueu de quilômetros. Olhou para ele e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vim pousar na tua casa. Então esse povo aqui tinha os publicanos como os ladrões, tinha os publicanos como a pior escória que tinha naquela época. Mas escolheu um homem dentro desses, que é considerado uma escória, em que ninguém dá nada, em que ninguém dá valor, em que ninguém cumprimenta na rua. Era difícil entender qual era esse chamado. Talvez Deus olhou para você e disse assim: filho, eu tenho uma promessa para você, e você esqueceu dessa promessa. Talvez você esqueceu dessa promessa, mas o Deus que nós servimos, Ele não esqueceu dessa promessa. E para embasar
Esse texto que acabo de ler, também quero falar da história de Davi. Um improvável, que estava no anonimato, estava pastoreando a ovelha de seu pai, depois que Deus tinha rejeitado um homem que deveria ser um dos maiores reinantes da história, Saul. Por quê? Porque desobedeceu, não ouviu a voz de Deus. Samuel entristecido, chorando por conta de Saul. Aí Deus vem ao coração de Samuel e diz assim: por que tu está chorando por conta de Saul, sendo que eu o rejeitei? Vai, que dentre os filhos de Jessé me improvide um rei. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha aí, irmãos, Deus podia escolher Jonatas, que era o filho de Saul, podia, mas ele foi encontrar alguém, aonde? No pasto. Ele foi encontrar alguém aonde? Lá no meio da humildade. Aí a Bíblia vai dizer que quando Samuel chega, ele estava amedrontado por conta de Saul, porque se Saul descobrisse que ele estivesse ali, seria o fim de Samuel, porque Saul estava enfurecido com ele. Aí quando ele reúne os filhos de Jessé, que olha para Eliabe, ele diz assim: esse daí é rei. Aí a palavra veio ao coração de Samuel e disse: não atente para a fisionomia dele, pois eu tenho rejeitado. Eu quero que você entenda, irmão, nessa palavra, que Deus, ele não vai te escolher pelos atributos que você tem. Deus, ele não vai te escolher pelo talento que você tem. Deus vai te escolher por aquilo que você é. Mas, irmãos, eu não tenho motivos para fazer mais nada. Não se preocupa. O Deus que prometeu a você, ele é fiel e vai cumprir. Eu vejo a história de Davi, principalmente porque lá no início, quando ele foi chamado, ele era humilhado. Antes ele era humilhado pelos irmãos. Perceba que todos os filhos de Jessé estavam na casa. E o menor está onde? Estava pastoreando as ovelhas do pai. Por quê? Porque era um rejeitado. Porque era o menor da casa. Os outros eram o quê? Guerreiros, soldados, homens fortes para a batalha. Mas como eu disse, Deus, ele não olha para a aparência. Sabe por que Deus olhou para você e te escolheu? Porque ele viu algo dentro do teu coração que dinheiro não pode comprar. Aleluias. Manda chamar ele. Quando chega, era ruivo, de boa aparência, a Bíblia vai dizer. De boa aparência. Eu imagino os irmãos antes da chegada de Davi, para aquele banquete. Ah, estamos com fome, vamos sentar aqui nessa mesa. Samuel olha e diz assim: ninguém senta nessa mesa enquanto o menor não chegar. Enquanto o escolhido não chegar. Enquanto aquele em que não estava aqui chegar. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Talvez muitas pessoas olham para você e não dão o devido valor que você merece. Mas quando Deus quer fazer algo em tua vida,
Ele vai te honrar na presença daqueles que te desprezam. Ele vai te honrar na mesa que te desprezam. Sabe por quê? Porque você é escolhido de Deus. E quando a pessoa é escolhida, Deus vai no meio da multidão, te escolhe. Quando você é escolhido de Deus, Deus manda chamar você lá do campo e diz assim: tem alguma coisa para ele e para ela. Quantos improváveis tem aqui nessa noite? Ah, irmãos, aleluias, glória a Deus. Pequeno, rejeitado pelos irmãos, mas a Bíblia diz que quando ele recebe o óleo da unção de Samuel, o Espírito de Deus se apairava sobre ele. Irmãos, Davi, quando foi levar o alimento para os seus irmãos, eu vejo Davi não uma criança, eu vejo Davi não apenas um menino, mas eu vejo um Davi, uma espada na mão de Deus. Porque quando ele chega naquele exército e ele olha para aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, ele olha com aquela coragem que o Espírito de Deus colocou dentro dele e disse assim: quem é esse circunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Eu irei, derrubarei ele em nome do Senhor. Todos duvidaram. Quando ele chegou no arraial, estava lá Golias, maldizendo, praguejando. Tu vem comigo com vara? Aí ele olha e diz assim: eu irei em nome do Senhor. Mas viaja aqui comigo, irmãos. Eu imagino Davi escolhendo as pedrinhas para derrubar Golias naquela hora. Ele vai lá no ribeiro e pega aquelas pedrinhas que estavam ali. Eu imagino que seria uma pedra redonda, toda lisa. Mas por que isso, Leonardo? Porque o ribeiro é lugar que passa animais. E sendo assim, é uma pedra que está calejada. É uma pedra que já está maltratada. Você não entendeu o que eu quis dizer aqui nessa noite. Quando Deus quer usar alguém, Ele vai à procura dos improváveis. Aquele que foi humilhado, maltratado, que está lá no ribeiro. Aí vai lá Davi, pega aquelas pedrinhas, coloca na sua funda. Eu irei no nome do Senhor e derruba aquele gigante. Deus, Ele vai à procura dos improváveis. Eu nunca vou entender porque Deus me escolheu. Você nunca vai entender porque Deus te escolheu. Mas tem um propósito de Deus quando Deus escolhe alguém. Acabei de dizer que Deus não escolhe você pelas qualidades e atributos que você tem. Mas Deus enxerga o teu coração. Deus enxerga a vontade que você tem de glorificar a Ele. Deus vê a qualidade que tem dentro do teu coração, a vontade que você tem de fazer algo para a obra de Deus. Irmãos, mas está se levantando um gigante, não se preocupa. Não se preocupa, porque Deus vai te dar autoridade e você vai derrubar gigante por gigante. Deus vai derrubar gigante por gigante. Aleluia! Deus vai derrubar todas as barreiras da sua vida para te dar vitória. Imagine Deus olhando para você e dizer: fulano, segue-me. Aí você se levanta e segue a Jesus. E a Bíblia diz que a partir desse chamado, Jesus disse assim:
E Deus-lhe autoridade para expulsar os espíritos impuros, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Quando Deus chama alguém e coloca uma convicção nele, o que é essa convicção, Leonardo? É o Espírito Santo de Deus. Para expulsar espíritos imundos, para curar enfermidades. Quando Deus escolhe você, irmãos, Deus ele vai além da lógica humana. Deus vai além da nossa compreensão. Quando ele vai escolher alguém. Mateus não era alguém que Deus pudesse escolher ele, ou a sociedade escolher ele. Mas o que eu penso não é o que Deus pensa. O que eu quero não é o que Deus quer. Olha o que diz Orígenes. Ele diz que Mateus, ele foi chamado de uma vida massacrada para ser um arauto da graça. Quantos aqui foram chamados para ser arautos de Jesus? Quantos daqui foram chamados para ser arauto? Talvez o peso da chamada é muito grande, a responsabilidade é enorme. E você diz assim, não vou suportar. Aí Jesus diz para você assim, não tema diante deles. Porque aonde vocês estiver, eu colocarei a minha palavra dentro do teu coração. E sabereis o que falar perante eles. Olha o que Jeremias disse, eu não sei falar porque sou um menino. Não temas, Jeremias, porque antes que te formasse no ventre da tua mãe te conheci. E antes de te formar te conheci e te chamei pelo nome. Antes de Deus te enxergar aqui hoje, Ele já te conhecia pequeno, informe no ventre da tua mãe. Irmão, mas eu sou improvável. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus escolhe os que não é para confundir os que és. Deus te escolheu. E Ele tem um propósito para a tua vida. Talvez você esteja andando em um círculo e não encontra razão para a tua vida. Eu quero dizer algo para você. Que o Deus que escolhe, e escolheu Mateus, e escolheu Davi, Ele te escolheu também. Ele tem algo para a tua vida. Foi Ele que te chamou. E quando Ele chama, Ele capacita, e Ele dá as ferramentas necessárias. Ah, Senhor, não sei pregar. Vai, porque quando chegar lá tem o teu irmão, e eu falarei através da boca dele. Estou falando de Arão. Quando Deus tem uma chamada para a tua vida, Deus também prepara o ambiente. Deus prepara pessoas para estar do seu lado. Deus abre a tua mente. Deus te capacita de uma forma sobrenatural. E o chamado de Deus na vida de Mateus começou a partir do versículo 9 do capítulo 9. E o chamado de Davi a partir de quando Samuel unge ele. Mas o ministério dele não começou aqui. O reinado de Davi não começou a partir daquele momento. Mas ele esperou quanto tempo? 14 anos. Há uma preparação de Deus. O chamado dói. O preparo de Deus dói. Quando você diz assim, Senhor, me usa na tua obra, muda o meu caráter. Aí você fez um pedido para Deus mudar o teu caráter.
Mas só que você esqueceu de que para Deus mudar o teu caráter, Ele tem que quebrar o vaso. E sabe como é que Deus quebra o vaso, irmãos? Ele pega o vaso, Ele joga o vaso no chão. Como é que está o vaso? Só os cacos, só os pedaços. Assim é a tua vida lá no mundo. Assim é a tua vida aqui também, quando Deus tem algo para a tua vida e quer te transformar. Está só os cacos. Deus vai lá, Ele é o oleiro. Deus vai lá e pega todos os cacos, esfarela e fica só um pozinho. Coloca de volta na olaria. E vai modelar aquele vaso para ficar bonito. Aí você diz, acabou o processo. Não acabou. Depois o oleiro pega aquele vaso, leva numa fornalha, aquecida em 360 graus. E aí, aonde o filho chora e a mãe não vê. Porque você diz assim, Senhor, está doendo. Senhor, eu não aguento. Olha que Elias estava fugindo por conta da palavra de Deus. Estava no Queria-te. E quer dizer, o lugar de Deus fazer você ficar do tamanho certo. Aí Deus disse assim, Elias, sai do Queria-te e vai para Sarepta. Olha o que Deus estava fazendo com Elias. Estava tirando ele do ribeiro, da onde Deus queria que ele ficasse, e levar para o lugar de extremo, aonde Deus coloca você no aperto, aonde Deus coloca você no estreito, porque você tem algo para oferecer no reino dele. E o que vai acontecer com esse vaso? Vai queimar, vai esquentar a coisa, vai apertar tudo. Parece que a casa que você está vai desabar. Irmão, é assim. Tem dia que você procura terra debaixo dos teus pés e não encontra. Por quê? Porque é o oleiro que está te modelando. Aleluia. Aí quando ele termina, que sai do processo da fornalha, ele pega o azeite, vamos dizer que o azeite mais puro que existe, e começa a derramar sobre aquele vaso, até preencher as lacunas daquele vaso. É o que Deus faz com você, irmãos. Deus tira você do monturo, da onde ninguém dava nada por você, da onde o povo só rejeitava você, como fazia com Mateus. Fez você, Ele pegou, formulou você, fez um vaso na mão dele, aleluia, e colocou você aqui hoje, e pode quebrar esse vaso nas mãos do oleiro, diz o Senhor. Você foi chamado, você é um improvável, porque todo chamado é improvável. A sociedade não dá nada, a família não dá nada, mas o Deus que te conhece é Ele que te chama pelo nome. O Deus que te conhece, Ele te chama pelo nome. Levi, ou seja, Mateus, segue-me. Era improvável. Eu imagino quando Jesus chegou para Pedro e estava pescando. Pedro, segue-me, eu vou te fazer pescador de homens. Que loucura é essa? Eu sou pescador de peixe. De gente eu nunca vi isso. Mas eu vou. Porque aquele que me chamou tem algo para me oferecer. Porque aquele que me chamou, Ele vai dar as ferramentas necessárias para mim. Porque aquele que me chamou, Ele é fiel para cumprir a promessa.
Porque aquele que me chamou, Ele tem algo reservado para o meu futuro. Porque aquele que me chamou, Ele tem algo para a minha história. E quando Deus Ele tem algo para a tua vida, irmão, sai da frente, Satanás. Porque Deus Ele sabe quem é você. Levante a tua mão. A palavra que vem ao meu coração é: se Deus te chamou, aguenta as pancadas, aguenta a fornalha do oleiro, porque Deus vai te levantar sobre os pó da cinza. A Bíblia fala do menino chamado Asaf. Asaf, quando a arca da aliança chega em Jerusalém, ele se aproxima de Davi cheio da unção, pastor, e ele se joga, a história vai dizer, e ele se joga sobre Davi, e a Bíblia diz que ele recebe o mesmo dom, que é o dom de adorador que Davi tinha. Ele glorificava, ele adorava, ele tocava bem, ele compunha louvores a Deus. E Asaf começa a crescer na igreja, começa a crescer ali no reino, e o tempo dele vai passando, e não chega o tempo dele, irmão, estou pregando Bíblia, aleluia, e vai passando, e não chega o tempo de Asaf, mas um tempo, uma hora, em que Deus coloca no coração de Salomão, e ele vai inaugurar o templo para a adoração do Deus, porque anteriormente a arca da aliança estava em tendas, mas Deus colocou um propósito no coração de Davi, e agora a arca da aliança estaria preservada em um tabernáculo feito em um templo. E Asaf era velho de idade quando foi inaugurado aquele templo. Eu imagino ele olhar para a mulher: ah, esposa, a promessa não vem. Eu já estou velho, já estou sentindo fadigas, já estou cansado e a promessa não chega. Aí eu imagino, na minha mente, quando um mensageiro do rei Salomão chega para ele e diz assim: aqui é a casa de Asaf. Eu tenho mensagem do rei Salomão para você. Mas o que é? Ele mandou te chamar. Mas eu não era improvável? Sim. Eu não estava esquecido? Sim. Esquecido pela visão e ótica humana. Mas Deus, Ele nunca esquece de você. Os olhos de Deus estão atentos sobre toda a terra. Ele não te esqueceu. O teu tempo, a tua hora, a tua vez vai chegar. E a chamada que Deus tem para a tua vida vai florescer. Vamos se colocar em pé, irmãos. Quando Deus escolhe um improvável, é no momento do aperto que Deus Ele vai escolher alguém. É como se nessa noite aqui, e eu vou começar a entrar na palavra agora, é como se nessa noite aqui, que Deus quisesse encontrar um propósito, e como se os olhos dele, feito chama de fogo, estivesse procurando alguém aqui no nosso meio, para fazer uma diferença extraordinária. Então Deus vai encontrar alguém aqui no nosso meio nessa noite.